Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria compartilhar de algo que Deus colocou no meu espírito para abençoar a sua vida nessa noite. Durante muito tempo, assim, em toda a história da existência humana, em todas as culturas e em boa parte das religiões, sempre houve uma busca muito grande por Deus, né? As culturas e as religiões, elas caçam Deus, né? Elas procuram Deus, elas estão em busca de Deus, né? É por isso que elas existem. Nós temos essa carência no espírito de uma paternidade, de uma divindade. Nós temos essa carência de Deus, de termos Deus. Então, em todas as culturas, desde da antiguidade, houveram deuses de acordo com o que o povo estava buscando. Então nós tínhamos os deuses da Síria, nós tínhamos os deuses da Babilônia, nós tínhamos os deuses do Egito, nós tínhamos os deuses da Grécia, né? Em pouco tempo, nos tempos de Jesus, que eram os mais falados, né? Os deuses da Grécia, mas sempre houve uma busca muito grande por Deus. E uma das falhas, um dos grandes erros nessa busca por Deus, e eu tenho certeza que você está nessa live aqui porque você está buscando Deus também, e Ele te encontrou, tá? Fica essa boa notícia para você, Ele te encontrou. Um dos grandes erros da história foi a maneira como buscaram a Deus. Existe uma maneira correta de se buscar e de se encontrar Deus. E é disso que eu quero falar nessa noite, né? Num tempo de calamidade, num tempo de caos, tempo de desespero muito grande, as pessoas estão procurando Deus de várias formas, tentando encontrar Deus de alguma maneira. E hoje eu quero falar sobre isso. Onde eu encontro Deus? Aonde que eu vou encontrar Deus? Qual é a maneira de eu encontrar Deus? Biblicamente, onde eu acho Deus? Né? Porque nós fomos doutrinados a procurar Deus. Eu já vou ler a Bíblia, tá? Nós fomos doutrinados a procurar Deus nos templos, em lugares. Fomos doutrinados, né? A Bíblia diz em João, capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Samaria, o pastor Léo até falou sobre ela semana passada. Quando aquela mulher se desperta para a sede que ela estava de Deus, ela fala para Jesus: eu quero adorar, mas eu não posso ir para Jerusalém, porque ela era de Samaria e o povo de Samaria era de 2 tribos que guerreavam contra as tribos de Israel, né? As outras 10 tribos. Então eles não eram aceitos lá em Jerusalém para adorar. Então ela não podia ir porque era samaritana e também não podia ir porque era mulher. A mulher não podia ter acesso ao lugar de adoração, né? ao templo, ao lugar de formação. Então ela tinha essa dificuldade. Aí Jesus diz para ela assim: eu não te digo que o lugar de adorar é lá ou ali, mas Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. E tem uma chave nisso que eu quero liberar para a sua vida nessa noite, porque você deve estar desesperado, caçando Deus, querendo ouvir Deus, buscando Deus, querendo encontrar ou acessar a Deus e não sabe como. Então, essa palavra é para você que está nesse desespero como eu. Eu sou desesperado, irmãos, pela presença de Deus. Eu sou desesperado pela presença de Jesus. Eu necessito dessa vida de Deus, né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14. João 14, versículo 8, diz assim: replicou-lhe Filipe. Filipe era um dos apóstolos de Jesus. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ponto. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. O apóstolo Jesus está falando, confrontando os seus discípulos sobre
como seria sem ele, onde ele estaria, o reino de Deus, o reino futuro, o reino do futuro, né? E ele tá falando sobre essas coisas todas, e aí Filipe interrompe ele e fala assim: Jesus, não precisa disso tudo, só mostra pra gente Deus, mostra Deus pra gente, a gente quer ver Deus, mostra Deus pra gente. Por quê? A forma como Jesus falava de Deus e a intimidade que Jesus tinha de Deus gerava esse anseio e esse desejo por ver a Deus, por ver o Pai, por estar com o Pai. E esse desejo do coração de Filipe não é um desejo exclusivo de Filipe, mas é um desejo de todas as nações, todo o mundo, desde a criação clama por ver a Deus, por chegar a Deus, por acessar a Deus, né? O próprio Moisés, um dos pedidos que ele faz é: deixa-me ver a tua glória, né? E Deus fala: você não pode, se você ver minha glória você morre. Então eu vou andar por trás daquela montanha, na fenda da rocha, você vai me ver pelas costas, porque você não pode me ver pela frente. Então esse desejo de acessar Deus e de ver Deus não é algo exclusivo para esse tempo e para essa geração, ainda que a gente precise um pouco mais, mas esse desejo de acessar Deus e ver Deus está em todas as religiões, em todas as culturas, desde muito tempo, desde da antiguidade. E aí alguns, por não ter uma direção de como buscar a Deus, de como encontrar esse Deus, acabam buscando no bezerro, por exemplo, que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés subiu para buscar em Deus os 10 mandamentos. Quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro para adorar, porque por não conseguir acessar Deus da maneira correta, a gente gera outras maneiras de acessá-lo, mas isso é humano. O que eu quero te dar hoje é a maneira de Deus de acessar Deus, e não a maneira humana de acessar Deus. Eu posso te dar maneiras humanas de acessar Deus. Tom, me dá uma maneira humana de acessar Deus. Quando você contempla a natureza, isso é uma maneira humana de acessar Deus. Quando você bota uma música para ouvir, caçando Deus na música, essa é uma maneira humana. Essas maneiras estão erradas? Não. Só que o risco disso é se tornar idolatria. Quando você não tem a maneira correta de buscar Deus e você tenta as humanas e acessa Deus pelas humanas, você fica viciado na maneira humana de buscar. E aí aquela maneira que você conseguiu humana, ela se torna o teu ponto de idolatria. Então toda vez que eu precisar acessar Deus, eu vou ouvir o fulano de tal cantando, porque quando ele canta, eu consigo acessar Deus. Não, toda vez que eu precisar acessar Deus, eu vou ouvir o Tom pregar, porque quando o Tom prega, eu consigo acessar Deus. Não, eu vou na igreja A, B, C, D, porque quando eu vou naquela igreja eu acesso Deus. E todas essas maneiras de acessar Deus não são as maneiras que Deus espera que a gente o acesse. Então hoje, o que eu quero falar para você é a maneira como Deus quer que você acesse, que você contacte, que você chegue a Ele, que você se achegue a Ele, que você o encontre. Existe uma maneira de você encontrar Deus, e Jesus dá essa chave para ele. Quando Filipe chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero ver o Pai, como é que eu faço para ver o Pai? Jesus fala assim: não, você está olhando para Ele, porque eu e o Pai somos um. O que Jesus estava falando? Qual é o grande erro da história, né? Na maneira de buscar Deus? É tentar achar Deus fora de você. É você buscar Deus fora de você. Essa é uma maneira arriscada e que pode gerar um tipo de idolatria. Porque quando Jesus diz assim: olha, você não crê que eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim e eu estou nele? Você quer ver o Pai? Olha para mim. Irmãos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Cristo viver em mim significa que Cristo ou o Pai fez de mim a sua morada, e o lugar de encontrar o Pai pelo Filho é olhar para dentro de mim. Isso de alguma maneira vira uma cilada, porque quando você gasta tempo ou investe, da maneira como você achar melhor, quando você investe tempo procurando Deus fora de você, todo esse tempo que você leva buscando Deus fora de você não revela você. E esse é o grande problema. Por isso que todas as vezes que Jesus ia confrontar os seus discípulos, ele tentava convencer os discípulos de olhar para dentro de si.
O apóstolo Pedro, em alguns momentos, quando Jesus está confrontando ele, Jesus fala para ele, Mateus 7, que Jesus fala assim, por que você está olhando a trave que está no olho do teu irmão, e não olha, o argueiro está no olho do teu irmão, e não olha a trave que está no teu olho? Jesus estava tentando fazer com que, de alguma maneira, ele passasse a olhar para ele mesmo e para dentro dele. Porque nós precisamos caçar Deus dentro de nós, encontrar Deus dentro de nós, para que ele possa revelar quem nós somos e a gente possa se tornar parecido com o seu Filho. A maioria das pessoas não encontram a Deus porque estão procurando Deus fora de si. Olha o que ele disse aqui no versículo 23, João mesmo, Evangelho de João mesmo. No capítulo 14, versículo 23, olha o que ele diz. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Onde é que Deus mora? Onde é que Deus mora? Deus mora no prédio que você não está indo? Onde é que Deus mora? Porque a maioria de nós procura Deus fora. E ele está falando que nós viremos para ele e faremos nele morada. O que Jesus está dizendo quer me encontrar? Olha para você. Quer me encontrar? Olha para dentro de você. Aí tem gente procurando Jesus no pastor. Tem gente procurando Jesus na irmã do lado. Tem gente procurando Jesus nas entrelinhas dos louvores, das músicas, dos ministros de louvor, dos cantores. Tem gente procurando Deus em outras religiões. Tem gente procurando Deus em outras manifestações. E o que ele está dizendo quer me encontrar? Quer me encontrar? Gaste tempo olhando para dentro de você. Quando Jesus fala, entra para o teu quarto e fecha a tua porta, não era um lugar físico. O que ele estava querendo dizer era, existe um lugar que eu escolhi morar, e esse lugar que eu escolhi morar foi dentro de você. Agora vamos lá, você fica 20 minutos orando, você fica 40 minutos orando e eu tô aqui cheio de fé, que você ora 1 hora, tô com muita fé hoje, e eu tô aqui acreditando que você fica 3 horas orando. Aí nessas 3 horas que você fica orando, você ora para fora. É um tempo que você investe, que eu não estou dizendo que é errado, é necessário tanto quanto, mas você não vai encontrar Deus fora. Você precisa marcar um encontro com Deus dentro de você. Você precisa marcar um tempo com Deus dentro de você, onde você vai calar a boca, calar o seu achismo, calar o que você pensa, calar a sua justiça própria. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, o que eu preciso fazer? Entrar na presença de Deus e ao invés de eu entrar cheio da minha justiça, não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, olha o que fulano falou. Senhor, olha o que fulano disse. Senhor, o que estão fazendo comigo? Você deve entrar para encontrá-los em silêncio, ouvir o que ele tem para dizer e andar de acordo com o que ele diz. Mas a gente não encontra Deus nas nossas orações, porque as nossas orações não são em busca de Deus dentro, mas de falar com Deus fora. A gente quer olhar para o céu e falar com Deus no céu. E ele está dizendo, eu farei de você morada. Eu vou morar dentro de você. Para de me procurar no céu e me procura dentro de você. Por quê, irmãos? Para você tentar encontrar Deus dentro de você, você vai ter que limpar seu coração da imundícia, da falta de perdão. O coração sujo, porque não perdoa. Não tenho nada contra não, mas ele lá e eu cá, ela lá e eu cá. Tá sujo. Essa falta de perdão, ou entre a ira, a raiva, a vingança, essas coisas todas, elas entulham e sufocam a voz de Deus dentro de você. É por isso que você está procurando ele fora. E aí você vai tentar encontrar, você vai jogando palavras no ar, ver se ele pega, e ele está dentro de você gemendo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aonde isso acontece? Aonde isso acontece, irmãos?
Aonde? Dentro de nós. A maioria, eu vou falar que 80% dos crentes, 80%, para não exagerar, 80% dos crentes oram e levantam sem resposta. Por quê? Porque não encontram Deus na sua oração. E o ideal seria, quando você orar, você encontrar Deus nela. Você tem que orar e você tem que encontrar Deus na sua oração. Que sentido faz você orar e você não encontra Deus? Que sentido faz? E Deus está buscando um relacionamento. Foi por isso que Deus falou para aquela mulher de Samaria. Deus está em procura, não é de quem vai no lugar, mas é de quem se encontra com Ele no Espírito. Deus não está procurando quem vai no lugar encontrá-lo. Deus está procurando quem encontra com Ele no Espírito. É esse que Deus está caçando. Quem entra num estado espiritual de contactar Deus dentro, o lugar que Ele escolheu para habitar, o lugar que Ele escolheu para morar, e Ele escolheu morar dentro de você. Talvez você ache que Ele não esteja. Talvez você ache que Ele não esteja porque você peca muito, porque você erra muito, mas isso não anula a presença de Deus. Deus está em todas as coisas, irmãos. A Bíblia diz que o Deus invisível você encontra naquilo que é visível, naquilo que Ele criou. Romanos capítulo 1 diz isso. Romanos 1 fala isso, que as coisas invisíveis, a glória de Deus invisível é encontrada nas coisas que Ele criou. Você olha para aquilo que Ele criou e fala, uau! Mas aquilo revela a glória de Deus, a presença está em você. Foi isso que Jesus falou para Filipe. Filipe, você está procurando Deus fora, Deus está em mim e eu estou nele. Eu estou nele. Irmão, você se sente em Deus? Você se sente em Deus? Filho de Deus, você se sente em Deus? E você sente Deus em você? Porque o ideal, irmãos, era que as pessoas começassem a procurar Deus em nós. E não que a gente apontasse para um lugar que Deus mora. A gente precisa fazer como Jesus. Olha para mim. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E eu e o Pai somos um. Essa geração precisa se levantar para que as pessoas parem de procurar Deus em outros lugares, em outras coisas. Vocês imaginam um casamento onde o marido é a habitação de Deus e a esposa é a habitação de Deus? Você imagina você poder olhar para os seus filhos e falar assim, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus dentro de você. Você já imaginou uma esposa poder olhar para o seu marido e falar assim, amor, eu vejo Deus em você? Você imagina? Você imagina um marido poder... Cristo em nós. Isso aí, Souza. Glória a Deus. Se prepara, vou te chamar para pregar, hein? Cristo em nós é a esperança da glória. Exatamente isso. Por que a religião, ou por que o evangelho, está do jeito que está, irmãos? Porque ninguém dá crédito para crente, ninguém dá crédito para... Por que, irmãos? Porque não vê Cristo em nós. Não vê Cristo em nós. E eu não estou falando de possuir coisas. Eu estou falando de manifestar uma presença. Preste atenção. Eu não estou falando de possuir coisas. Eu estou falando de manifestar uma presença. É isso que eu estou falando. Você imagina um filho poder chegar para o seu pai e falar, pai, gosto tanto de estar contigo. Por quê, meu filho? Porque eu vejo Deus em você. Você imaginou, irmãos, um negócio desse? Você tem noção de um negócio desse? Só que é isso que a palavra diz, irmãos. Só que se não é verdade, o que está errado? É a palavra? É a Bíblia que está errada? Ou tem alguma coisa errada com a gente, irmãos? A Bíblia está errada ou tem alguma coisa errada com a nossa vida? Com a maneira como estamos caminhando, se dizendo de Deus? O que está errado, irmãos? Fala para mim. Porque a palavra diz que Ele iria fazer morada em nós. E esse é o seu desejo. Aonde eu encontro Deus, Tom? Meu desafio para você nessa noite é que você pare tudo e silencie todas as vozes que forem necessárias para você ouvir Deus dentro de você. Comece a caçar Deus aí dentro. Ele está aí dentro. Ele está aí dentro, gemendo, no meio dessa bagunça toda. Ele está aí dentro falando, eu quero tocar você de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Para de buscar Deus fora. Para de buscar Deus numa mensagem de um pastor numa live. Para com isso.
Para de ficar tentando achar Deus num louvor, numa música. Eu vou botar essa música aqui para essa música me acalmar. Vai para um canto falar com teu pai. Vai para um canto escutar o teu pai. Vai para um canto, cala todas as vozes, silencia. Eu não quero saber dos meus problemas agora. Não quero saber, eu quero você, Jesus. Cadê você? Eu quero esse desespero, irmãos. Precisamos disso. Eu não estou aqui para substituir Jesus na tua vida como um pastor. Eu estou aqui para te dizer que Ele está esperando você aí dentro. O meu papel é falar para vocês aquilo que funcionou na minha vida. O que funcionou na minha vida? Eu procuro Deus aqui dentro e o acho. Eu procuro Deus aqui dentro e o encontro. Olha a resposta de Jesus para Filipe. Olha a resposta de Jesus para Filipe. É o que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha, irmãos, a resposta de Jesus. Jesus Cristo, Deus, está dizendo, eu não estou falando por mim mesmo, tem um Deus aqui dentro falando com vocês. Jesus, irmãos, é o que eu digo para você aqui nessa noite. Não se engane que o Tom está aqui falando. Existe um eco vindo de dentro do meu espírito que está querendo acessar você no seu. Amém. No seu espírito. No Tom não tenho o que falar, mas as palavras que eu falo agora é do Pai que habita em mim e está tentando falar com você aí dentro. Isso nos torna um, irmãos. Isso tem que deixar de ser uma mensagem, uma música cantada. Essa casa é tua casa. É mesmo? Então por que você está procurando Deus fora, irmão? Sabe por que a maioria das pessoas se frustram com líderes, com pastores? Porque estão procurando Deus nele. Só que ele é imperfeito, tá? Eu sou imperfeito, irmãos. A pastora que está aqui é imperfeito. Sabe qual é a diferença entre nós dois? É que a gente não conseguiu mais dizer não para Deus e aceitou o chamado. Você não, você ainda está resistindo. É só isso. A diferença entre nós é a experiência que Ele nos deu e que a gente desistiu de dizer não para Ele e falar, estamos aqui, Senhor, usa as nossas vidas. Essa é a diferença. Fora isso, irmãos, nós somos um só espírito. Deus que fala aqui, está falando aí dentro. Está chamando por você, está clamando por você. E nós temos falhas. Aí você se frustra, sabe por quê? Porque você está caçando Deus em nós. Não tem que procurar Deus em nós. Deus está em você, habita em você. Amém. Ele escolheu fazer de você morada. Ele escolheu fazer de você uma habitação. Que isso, Tom? Quer ver? 1 Coríntios 6,19. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O intuito dessa mensagem é te despertar para onde você deve olhar, para onde você deve olhar. Você está olhando muito para os lados, você fica olhando para o teu marido, você fica olhando para os teus filhos, você fica olhando para o teu pastor, você fica olhando para os ministros de louvor, você fica olhando e está tentando caçar Deus nesses lugares. Precisam despertar, irmãos, precisam despertar, amadas de Deus, irmãos abençoados, precisam despertar, olha, ou a gente para tudo e procura Deus dentro de nós, ou quando acabar essa quarentena, a gente vai voltar para o sistema religioso de tentar achar Deus lá no culto da igreja. E pelo amor de Deus, irmãos, já está acabando esse ciclo da quarentena. Já está acabando. Então, a minha convocação para você, filha de Deus, você, filho de Deus que está aqui assistindo essa live, que Deus selecionou para escutar o que está sendo dito aqui pare tudo um tempo do seu dia. Não sei que hora que você vai fazer isso. Não sei se de madrugada é melhor, não sei se de manhã é melhor. Cada um sabe do seu horário, mas você precisa tirar um tempo do seu dia para você calar tudo e escutar Ele dentro. Escutar dentro. Tem uma voz aí dentro gritando, querendo te dar direções. Mas você não escuta porque você está buscando a direção na live. A live do A, do B, do C, do 3, do 4, do 5, do 6. Você está buscando direção, vê se alguém solta uma frase da sorte. Não tem mais caixinha da promessa, agora é live da promessa. Vou várias lives ver se em uma das lives Deus fala comigo. E o que Deus está querendo de nós é que a gente acesse, irmãos. Deus é ciumento. Vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele é ciumento. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4.
Não sabeis que o Espírito Santo tem ciúmes? O Espírito Santo, ele é ciumento. Irmãos, você já viu um marido ciumento? Já viu um marido ciumento? Você já viu um pai ciumento de uma filha? Já viu um pai com ciúme de uma filha? Já viu um pai com ciúme de um filho? Agora você imagina um Deus com ciúme. O estrago que ele não faz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, e eu estou sentindo isso aqui em mim, o Espírito Santo tem ciúme de você. Ele é capaz de te afastar de todo mundo, ou afastar todo mundo de você, se você não encontrar o caminho que te leve a Ele. O que eu sinto é uma grande convocação do Espírito Santo dizendo, eu preciso falar com você, mas você está sem tempo para mim, né? Você está sem tempo para mim. É tanto tempo na internet, é tanto tempo para tudo, é tanto tempo para todos. Mas e para mim? Tempo para mim. De olhar para dentro, de caçar Ele dentro. Irmão, eu tô falando, é dentro, é silenciar tudo e dentro, parar tudo. Aí, vamos lá. Tem gente que tem dificuldade de concentração e de foco, né? Então isso vai ser uma disciplina para você. É uma disciplina. Você vai precisar aprender a silenciar todas as vozes, esquecer todas as dificuldades e um tempo com Ele. Quero te ouvir. Sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você é real. Deus é real para você? Deus é real para você? 2 Coríntios 6,16 diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, habitarei. Habitar e visitar são duas coisas diferentes. Mas Deus está falando que Ele quer habitar em nós. Habitar não é visitar, não é chegar, tocar com uma presença e ir embora. Não é chegar, entregar uma revelação e ir embora. Não é chegar, dar uma casa própria e ir embora. Não é chegar, trazer o marido de volta e ir embora. Não. É um lugar para Ele. Um lugar para Ele. E eu tava ouvindo um historiador falando sobre, nos tempos antigos, quando as pessoas se encontravam na rua e elas falavam assim: você está indo para onde? E eles diziam assim: eu vou ali na casa de Deus. E isso, não sei porquê, isso chegou para mim como uma revelação muito tremenda, irmãos. Você imagina você falar assim: você está indo aonde? Eu estou indo na casa de alguém de autoridade, né? Hoje nós temos o nosso presidente como autoridade, não sei se você é a favor ou contra dele, não é o que interessa aqui, mas ele é uma autoridade na nossa nação. E você imagina você me encontrar na rua e perguntar: Tom, você está indo para onde? Eu estou indo na casa do presidente, estou indo na casa do Bolsonaro, como se fosse a coisa mais normal do mundo, irmãos. Tem noção disso? Eu te encontrar na rua, perguntar para você: onde é que você está indo? E você falar assim: eu estou indo ali na casa do Bolsonaro, rapidinho. Você imagina isso, irmãos? Aí eu tô falando do Bolsonaro, imperfeito, mal, a Bíblia diz que o homem é mal, imperfeito, mal, um homem natural, comum, só porque é presidente da nação a gente dá um peso. Aí você imagina a casa de Deus. A pessoa fala assim: eu estou indo no lugar que o Todo-Poderoso, que o Criador escolheu para estar, para que eu possa encontrá-lo. Irmãos, tem noção disso? Ele diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, está muito conhecido, que está todo mundo lendo essa passagem, que ele fala assim: eu escolhi esse lugar para habitar, e a oração que for feita nesse lugar eu escutarei. Você imagina isso? Ele escolheu, toda a terra é dele, amém? Todas as galáxias são dele, toda a existência é dele, todos os planetas são dele. Irmãos, todas as galáxias, todos os planetas, tudo é dele. Aí, de todos os planetas ele escolhe a Terra. De todos os lugares da Terra ele escolhe de Israel. De todos os lugares de Israel ele escolhe um templo. É reduzir muito, irmãos, quem ele é. Ele diminui quem ele vai diminuindo quem ele é, vai diminuindo para ser encontrado em uma casa. É muito amor a nós, irmãos. É muito amor. Você tem noção disso?
Ele reduzindo, e vou habitar nesse lugarzinho aqui, ó. Eu escolhi esse lugar aqui, quem quiser me ver pode vir. Você imagina isso, irmãos? E agora, o que eu estou dizendo para você é que ele saiu dessa estrutura e resolveu habitar dentro de você. Glória a Deus. E aí aquelas pessoas que diziam assim, ó, estou indo na casa de Deus, vão dizer assim, eu vou ali conversar com a Salomé. Eu vou ali conversar com a Amanda. Eu preciso falar com o pastor Luiz. Gente, Raquel, fala comigo. Souza, pô, cara, tu é de Deus, né? Você tem como me ajudar. Bruna, você é da igreja, né? Você tem uma palavra para mim? Natália, eu sei que você é crente. Você pode orar pela minha vida? Sabe o que é isso, irmãos? O povo está caçando Deus dentro da casa dele, que é você. As pessoas estão procurando Deus dentro de nós, que foi o versículo que o Souza colocou aqui, que toda a glória está com toda a terra está com grande expectativa, esperando a manifestação dos filhos. O que nós vamos manifestar? O que Jesus falou para Filipe. O que ele falou para Filipe? Filipe, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo. O Pai é que fala, Ele está aqui dentro e Ele está falando com você. Eu não estou perguntando se você é mais pecador ou menos pecador do que eu. Deixa eu te dar uma notícia, de repente você não sabe. Eu também peco como você. A diferença entre nós dois é que eu não desisto de Jesus de repente. A diferença entre nós dois é que os meus pecados não vão me parar. Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Isso aqui não é um livro comum, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E está escrito, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Se ele começou, ele vai terminar, e eu creio nisso. Não posso acreditar que o meu pecado é maior do que o Deus que começou a obra na minha vida. Eu vou vencer no Senhor, eu vou vencer no Senhor. Você precisa se agarrar nessa promessa. E enquanto isso, ele habita, ele está aí dentro. Ele falou, eu vou ficar aqui, você vai me encontrar, você vai me encontrar. Eu quero te desafiar a você investir tempo nisso a partir de hoje. Ao invés de você ficar dizendo, eu vou abrir um versículo aqui, ver se Deus fala comigo. Unidunite, pum. Ao invés de você ficar passando as lives do ao vivo para ver se uma frase de um pastor famoso fala com você. Ao invés de você ficar tentando caçar qual é a música da moda, qual é o louvor da moda, você ir para um cantinho, fechar a tua porta, silenciar tuas vozes todas. Silencia a acusação. Silencia. Quando o diabo vier acusar na sua cabeça, você fala, eu tenho um advogado e ele derramou o seu sangue por mim. Ele vai me purificar desse pecado. Quando o acusador vier, cita a Bíblia para ele, taca a espada nele, irmãos. João 8 diz, porque para quem não há condenação, para quem está em Cristo Jesus. Amém. Não há condenação. Levanta e anda. Foi o que Jesus falou, levanta e anda. Jesus ensinou Pedro a perdoar e falou, Pedro, eu não digo 7, nem 70 vezes 7, é 70 vezes 7. Quantas vezes até hoje você caiu e levantou? Eu estou te convidando a permanecer assim. Enquanto isso, Tom, caça um lugar onde você escute a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem um lugar secreto com eles. Eu sei que nessa live aqui, eu sei que eu digo não é que eu conheço não, tá? Eu sei porque ele está falando que tem. Ele tem um lugar que ele te encontra. Você precisa passar mais tempo nesse lugar. E você que abandonou também, ele está falando de pessoas que abandonou esse lugar. Você que abandonou esse lugar, volta para esse lugar. Volta para esse lugar. E eu não estou falando de um prédio não, tá? Você sabe qual é o lugar. Existe um cantinho do lado da cama. Existe um cantinho no quintal. Tem gente que o banheiro parece a sua igreja. Mas esses lugares foram os lugares que Deus escolheu para tocar você. Ele escolheu. Ele te chama para esse lugar. Vem. Eu não sei por que você abandonou. Eu não sei se a dor foi maior. Eu não sei se o sofrimento foi maior. Eu não sei se a traição foi muito grande. Eu não sei se a pancada foi muito forte. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu morar em você.
E você precisa investir um tempo em encontrá-lo aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Olha que o seu tempo de oração até aumenta em relação a isso. Porque depois de falar tudo o que você tem para falar, você agora pode calar tudo e falar: eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso te ouvir. Pai, eu sei que tu habitas em mim. E esse habita em mim, ele tem vários contextos que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Você imagina o poder de você ser a morada de Deus? O poder de você ser a morada de Deus. Quando as pessoas te procuram e pensam que estão te procurando, porque, irmãos, eu sei que algumas pessoas que estão aqui me amam. Eu sei disso, eu não duvido disso. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui me amam. Mas eu também consigo discernir quando o que vocês estão procurando não sou eu. O que vocês estão procurando é Deus em mim. O que vocês estão procurando é Cristo em mim. É isso que vocês estão procurando. E algumas pessoas estão procurando Cristo em você. Algumas pessoas estão procurando Deus em você. E deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para ser porta-voz do seu poder. Amém. Deus te chamou para ser porta-voz da sua glória, da sua autoridade. As pessoas que vão na igreja buscar cura, não tem igreja, irmão. A igreja está fechada. A porta está fechada. Ninguém pode entrar, está fechada. O governo fechou. Mas Deus não habita lá. Deus habita em você. Amém. As curas não precisam acabar. A paz que eles estão procurando nas drogas, na maconha, na bebida, na cocaína, nas festas, nos bares, está dentro de você. Porque a presença de Deus e a sua paz habita em você. Irmão, chegou a hora da gente transbordar tudo isso, irmão. Chegou a hora de transbordar. A sua boca tem que ser um portal de bênção. A sua boca tem que ser um portal de fé. As pessoas, quando chegarem perto de você, tem que ser contagiadas por um ânimo que elas não sabem de onde vem. Olha, minha vida estava um inferno. Eu falei contigo 10 minutos. O que eu não sei o que eu estou sentindo aqui dentro, mas alguma coisa mudou. Isso é o quê? Deus habita em mim. É isso. A gente precisa viver, crer nessa fé. Você pensa que teus amigos estão te buscando porque estão querendo gastar um tempo com você e conversar e falar da Netflix? As pessoas estão procurando Deus em você, irmão. As pessoas estão caçando Deus porque Ele escolheu fazer de você morada. Chegou a hora de você liberar isso para você e a partir de você. Amém? Para você, primeiro, para você e a partir de você. Isso precisa ser uma realidade para você, para que seja uma realidade para outro, para que você tenha a ousadia do Cristo, a ousadia de Jesus. Felipe, para de procurar Deus lá. Ó Deus aqui, ó. Deus habita em mim. O que eu falo, não falo de mim mesmo, porque eu e o Pai somos um. E foi a oração que ele fez. Foi a oração que ele fez no Getsêmani. Essa é a oração que ele fez. João 17, ele fala isso. Ele fala: Pai, a minha oração não é que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. E que sejam um comigo como eu sou um contigo. João 17, do 6 em diante. Eu vou encerrar com isso aqui. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Olha a oração de Jesus. Olha a oração de Jesus. Na verdade, irmãos, isso é uma conjectura minha, tá? Isso é o que eu creio. Jesus não precisava ficar orando alto assim para João escutar. Quem escreveu foi João. Por que João escreveu? Porque João ouviu. Por que João ouviu? Porque João ficava assim, colado de Jesus, escutando tudo que Jesus falava. Quando Jesus fez essa oração, ele fez para ser anotada. Jesus não precisava falar nada disso para Deus. Mas ele estava falando porque ele sabia que ia ser registrado para nós. O desejo de Deus é a unidade no Espírito.
é que no Espírito Santo sejamos um com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. Sermos uma habitação de Deus e a vida de Deus correndo em nós, a sua paz correndo em nós, a sua alegria correndo em nós, o seu poder correndo em nós, a sua autoridade correndo em nós, o seu amor correndo em nós. O amor está em alta, mas o amor não é tudo que Deus tem para dar, irmãos. O amor é uma parte da manifestação de Deus, ele precisa habitar em nós. Essa foi a oração de Jesus. Pai, a minha oração não é para todos, mas aqueles que me ouviram, aqueles que são meus, aqueles que vieram para mim, esses eu estou pedindo que eles sejam um conosco, irmãos. Olha o privilégio que Jesus está nos dando, de sermos um com o Pai. Ele poderia falar assim, não, Pai, eu sou um contigo, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Não, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Pai, essa unidade que nós temos, eu quero enxertar eles nessa autoridade, eu quero enxertar eles nessa glória, eu quero enxertar eles nessa vida que corre no todo, eu quero incluir eles nessa autoridade, nesse poder. Irmãos, é por isso que ele escolheu habitar em nós, para ver se conseguia nos contactar de dentro para fora. Mas a gente gasta muito tempo, ou perde muito tempo. Agora eu posso falar perde. A gente perde muito tempo olhando para o que está fora. A gente olha para pessoas, a gente olha para situações, a gente olha para traições, a gente olha para fofoca, a gente olha para disse-me-disse, a gente olha para defeitos, a gente olha para perdas, a gente olha para dores, a gente olha para mortes, a gente olha para quem não quer nada com Deus, a gente olha para quem fica no caminho, a gente olha para tudo, irmãos. E aí a gente perde a visão de Deus que escolheu habitar em nós. Deus escolheu habitar em nós. Deus escolheu habitar em você. Você precisa acordar de manhã, abrir os olhos e falar, eu sinto a vida de Deus correndo nas minhas veias. Eu sinto a vida de Deus no meu respirar. Cada respiração minha está carregada da glória de Deus. Irmãos, a gente precisa viver isso, irmãos. Nós temos esse privilégio. Jesus orou por nós. Você tem noção que há 2020 anos atrás estava Jesus orando por nós? Jesus orando por nós. Que isso, Tom? Não, é sim. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 18, 19. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha o que Jesus está falando. Eu não estou orando só pelos 12 aqui. De repente você pode estar falando assim, Tom, né? Temos teólogos assistindo. De repente tem um teólogo que vai falar, não, mas aqui Jesus estava falando para os apóstolos ser um com ele, como ele era com Deus. Não, abençoado. Ele está dizendo aqui, eu não estou falando só destes apóstolos. Eu estou falando daqueles que virão através do que eles vão manifestar. Ou seja, eu e você estamos aqui porque a palavra de Deus depositada nos apóstolos nos alcançaram. E eu tenho eu quero estender isso para as próximas gerações. O que Deus depositou em você tem que alcançar seus filhos e os seus netos, e os netos dos netos dos seus netos, até que Jesus venha. Essa fé e essa manifestação da divindade em nós precisa passar geração a geração, para que saibam que há 2000 anos atrás Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que a vida de Deus corresse em nossas veias. Isso, irmãos, não pode ser uma coisa que eu lembro na ceia. Não pode. Quando você for confrontado pela dificuldade, quando for confrontado pelo problema, quando você for confrontado pelo deserto, quando você for confrontado pela solidão. Solidão é uma ilusão, irmãos. Não existe solidão. Por quê? Porque sempre será o Pai e eu. Ele habita em mim. E se Ele está em mim, eu não estou só. Eu estou nele e Ele está em mim. Estamos andando juntos. Não é solidão é ilusão. Se você olha para dentro de você e você encontra Deus, você encontra uma multidão de glória, uma multidão de poder, uma multidão de presença. Você será preenchido. Esse é o segredo da sua paz. Você quer paz? Você está precisando encontrar paz? Então pare de procurar paz fora de você. Você está precisando encontrar uma razão para ser feliz? Pare de procurar isso fora de você. Você precisa gastar um tempo contactando o Deus que escolheu fazer de você uma morada. Amém?
Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém? Cheio de saudade, junto com a pastora aqui. Nós encerramos essa live e pratiquem, irmãos, em nome de Jesus, pratiquem. A qualquer momento vai encerrar aqui, tá? Mas a minha oração para vocês é: pratiquem o que nós temos ensinado e vocês encontrarão a paz. Amém? Pratiquem o que nós temos ensinado e vocês encontrarão a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só vem dele. Amém, queridos? Deus abençoe a vida.